Hello, everyone. Good afternoon, good evening, good morning. It doesn't matter. Não importa que horário do dia nós estejamos. As long as we keep studying, everything will be okay, right? É só continuar estudando que tudo vai ficar bem. Bom, hoje nós vamos começar a estudar um outro tempo verbal, que é o present perfect. Let's get going, shall we? Vamos lá? All right. Let's understand what is this verb tense. Vamos entender o que é esse tempo verbal, tá? I have eaten out. She has studied English. I have traveled to the US. Então, o presente perfeito, ele é o quê? Ele é o verbo have, ou verbo has, seguido de um verbo em um tempo verbal que nós ainda não vimos, que é o past participle, que é o particípio passado. Past participle. E esse tempo verbal, ele é interessante, principalmente para os verbos irregulares, porque vai requerer memorização também, né? Então, assim, geralmente quando nós memorizamos verbos em inglês, verbos irregulares, nós memorizamos a sequência presente, passado e passado, particípio passado. Por exemplo, I have eaten out. Eu comi fora, né? Eaten é o particípio passado do verbo eat. Eat, ate, eaten. Certo? É um verbo irregular, como eu já falei para vocês. She has studied English. Também, o verbo study é um verbo regular, né? E o passado dele se dá tirando o Y, you drop the Y, você tira o Y e acrescenta IED. Studied. I have traveled to the US. Travel é um verbo regular, né? Você acrescenta ED. É possível também, gente, traveled com 2 L's, tá? É possível porque você tem a sequência consoante, vogal, consoante. Mas, por verbo travel, eu confesso a você que eu vejo mais com um L. Então, porque assim, tem algumas diferenças em inglês britânico e inglês americano. Eu vou dizer que é mais comum com um L, mas está correto também escrever com 2 L's. Primeiro nós vamos estudar a estrutura em si e depois vamos ver as diversas situações em que nós podemos usar o present perfect. Nós vimos, de modo geral, né? O present perfect é uma ação que ocorreu no passado, mas que tem conexão com o presente. Ok? Por exemplo, I have just arrived. Eu acabei de chegar, né? Aqui eu usei um advérbio. Geralmente no presente perfeito, no present perfect, você usa os advérbios entre o verbo have e o verbo no particípio passado. E por que essa ação tem a ver com o presente? Porque I have just arrived, I am here now. Eu estou aqui agora. Então, tem conexão com o presente. Não quer dizer que a ação ocorreu no presente. Existem outras situações, tá?
mas que nós vamos explorando ao longo do tempo. O passado simples, né, por sua vez, a gente já viu que o passado simples é uma ação que ocorre inteiramente no passado. It's a finished event or action. É uma ação terminada, que terminou no passado, ou um evento que ocorreu inteiramente no passado, né? Então, esse now não, perdão. Esse past aqui, essa ação no passado, ela ocorreu e terminou no passado. I arrived home early yesterday. Eu cheguei cedo em casa ontem. Então, é uma ação que ocorreu inteiramente no passado, não tem conexão com o presente. Alright? Ok. Now let's study the structure of the verb itself. Vamos ver a estrutura do verbo. Nós já vimos isso, mas é sempre bom lembrar que o verbo have, I have, you have, he, she ou it, é aquela mesma regrinha que a gente usa no presente, lembra? Que a gente acabou de ver em algum vídeo atrás, que nós estudamos o present tense. Quando eu tenho he, she ou it, eu uso has ao invés de have. Right? We have, they have. Então, basicamente, a estrutura é essa, acrescida pelo verbo no particípio passado, que é o verbo na terceira coluna, né? Quando você tiver acesso a uma gramática em inglês, ou até na internet, você pode extrair uma lista de verbos irregulares, e que você vai notar que eu tenho present tense, present simple, past simple e past participle. Eu tenho 3 tempos verbais, um após o outro, e geralmente nós memorizamos isso na sequência, ou você pode memorizar da forma que você achar melhor, né? Eu memorizei assim, pode ser que funcione para você. Mas o ideal é você ir vendo realmente em doses homeopáticas, vai assimilando o verbo, e não é aquela memorização burra, né? Que é aquela memorização de curto prazo que só serve para fazer prova. Tem que ser uma memorização de longo prazo. Ok. Qual que é a negativa de have? A negativa de have é haven't. Por exemplo, I haven't studied today. Eu não estudei hoje. Por que eu usei present perfect aqui? Porque o dia ainda não acabou. Se eu quiser, eu ainda posso estudar hoje. Ou seja, é uma ação que ocorreu, mas que tem conexão com o presente porque o dia ainda não finalizou. Right? Não estudei hoje. Eu não tenho estudado hoje. Eu não estudei hoje. Então, a negativa de have é haven't. Muito simples. Tem como eu usar a forma abreviada do have também. Por exemplo, you've cleaned the house. You've é a forma abreviada de you have. You've cleaned the house. Por que ela tem conexão com o passado, né? You've cleaned the house, so the house is clean now. Então a casa está limpa agora. Então você limpou a casa. You have, you've. Então aqui, como vai ficar a forma abreviada? Em forma geral, é o apóstrofe mais o VE, onde tem o have, né? I've, you've, we've, they've. Para he, she ou it, a forma abreviada é apóstrofe S, his. Porém, você só tem que prestar atenção, porque his também é a forma abreviada do his. No entanto, ao analisar a frase, você vai perceber facilmente quando se trata de um presente, do verbo to be, e quando se trata de uma abreviação do present perfect. Por exemplo, se eu falo assim, he's smart. Isso não é present perfect. Isso é o presente simples do verbo to be. He is smart. Ele é esperto. Ou he's studying. Ele está estudando.
Mesma coisa, é uma forma abreviada do present continuous. E por quê? Porque eu tenho o verbo to be no presente mais um verbo seguido do ing, que é a forma do gerúndio em inglês, neste caso. Então, assim, é só saber separar. Caso você veja assim, he's gone. He's gone é he has. Por quê? Porque gone é o particípio passado do verbo go. Go, went, gone. E por que que he's gone é um present perfect? He's gone, ou seja, ele se foi. He's not here now. Ele não está aqui agora. Então tem conexão com o presente. Isso, gente, é a aplicação geral do present perfect, tá? É mais complexo que isso, tem mais exemplos que isso. A gente está simplificando para explicar inicialmente do que se trata o present perfect. Caso eu queira fazer perguntas, I have, por exemplo, I have cleaned my room. Eu limpei a minha sala, né? Caso eu queira fazer perguntas, como que eu faço? Eu pego o verbo have e coloco no início da frase. Ah, então que você quer dizer que o verbo have, ele faz pergunta sozinho? Depende, tá? Se eu faço perguntas do verbo have assim, olha, do you have any money? Que tempo verbal é esse? É o presente simples, né? Você tem algum dinheiro? Do you have any money? Yes, I do. No, I don't. Yes, I have some money. No, I don't have any money. Aqui eu uso um verbo auxiliar porque o tempo verbal aqui é present simple. Eu uso também o verbo auxiliar did no passado para fazer perguntas com o verbo have. Por exemplo, did you have any problems? Você teve quaisquer problemas, né? Did you have any problems? Did é um verbo auxiliar que ajuda a fazer perguntas no passado simples. Então, qual que é a moral da história? O have, ele só faz pergunta sozinho, ele faz resposta sozinho, ele faz interrogativa sozinho, né? Da mesma forma que o verbo to be, que a gente viu, o verbo to be, ele faz isso tudo sozinho. Ele não requer verbo auxiliar. Aqui também eu não vou requerer verbo auxiliar, mas somente quando eu tiver os tempos perfeitos, né? Present perfect ou past perfect, né? Que nós vamos estudar depois, e as suas variantes, né? Que é o present perfect continuous e o past perfect continuous. So let's check how we make questions using this sentence. Vamos ver como fazer perguntas usando essa frase. I have cleaned my room. Eu quero perguntar, você limpou a sua sala? Have you cleaned your room yet? Aqui eu vou introduzir uma palavrinha nova. Você limpou a sua sala? Aí, esse yet significa já. Então, você já limpou a sua sala? Aí você fala, yes, I have. Tá vendo? Ele faz respostas sozinho, respostas curtas, no I haven't. Da mesma forma que um verbo auxiliar no presente e no passado, no present perfect eu uso o verbo have para fazer perguntas, colocando na frente da frase, para fazer afirmativas, respostas curtas e na resposta negativa. Alright? Ok. So, that's it. Nós vamos continuar. Tem muito detalhe para estudar sobre o Present Perfect. Eu lembro que no vídeo que eu gravei na série inteiramente em inglês, né, que é o Intermediate Advanced Levels, I advise you, I highly recommend you to watch those series of videos in my playlist. Eu altamente recomendo que você assista, né? Quando você tiver um nível mais avançado de inglês, a série que eu gravei inteiramente em inglês. Eu gravei vários vídeos com o Present Perfect,
vários vídeos com Past Perfect, comparando. Então, assim, é basicamente o mesmo conteúdo, mas lá eu trago um pouco mais de profundidade, né? Aqui eu vou tentar abordar de uma forma mais básica, mais mastigadinha, digamos assim. Alright? So, have a great day. Tenha um ótimo dia.